Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite e seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu converso com a doutora Leonilda Ivonete Spina. Ela é advogada, poetisa, escritora e também presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina. Leonilda, boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso recebê-la. Leonilda, você é hoje a presidente da Academia de Letras de Londrina. Sim, com muito orgulho. É a primeira mulher presidente da Academia. A Academia, na verdade, ela foi fundada em 1978. Sim, ela foi instalada em 1978. Então nós temos aí 38 anos de Academia em Londrina. 38 anos. E esse processo de fundação, quem foi o fundador da Academia aqui em Londrina? Ela partiu da inspiração de uma pleiade de intelectuais e pessoas que se interessavam por Londrina. E o grande incentivador foi o Dr. João Soares Caldas. Ele que conseguiu um grupo de pessoas que se entusiasmassem e abraçassem essa causa. E ela teve, na instalação, o apoio do Rotary e da Universidade Estadual de Londrina. A Academia ela tem um papel bastante significativo no âmbito das artes, das ciências. Sim. E, sobretudo, das letras. Da né? literatura, das letras. Durante 38 anos aqui em Londrina, qual a avaliação que você faz do envolvimento e da participação da Academia na cidade e na sociedade? Eu acho que a Academia vem ganhando um espaço. Ela tem apresentado palestras com pessoas de todas as áreas, das letras, das ciências, das artes, tem interessado muitas pessoas a participarem, a publicarem livros, e nós continuamos a ter desde sempre, reuniões mensais, onde aparecem pessoas bastante interessadas, um grupo de 30, 40, que você muito nos honra em ser nosso acadêmico também. E nós estamos percebendo que há sempre um entusiasmo pelas pessoas. Muita gente não conhecia a academia, e quando vai, conhece, gosta e passa a frequentar. Até porque, né, Leonilda, a ideia de que a academia é revestida pela aura do intelectual, do imortal, isso não acaba afastando um pouco as pessoas? Acaba. Ainda neste domingo no museu, estive conversando com uns elementos, e um deles disse, convidamos para que essa pessoa fosse à academia, e ele disse, não, mas a academia não é para mim, aí é um outro grupo de pessoas e tal. E aí o nosso amigo, o médico, o doutor Beltrão, que estava presente, não, ela é aberta, as pessoas participam, eu sempre participo. Não é assim, a ideia não é essa. Algumas pessoas pensam, mas eu posso ir, mas qualquer pessoa pode ir, com que roupa eu vou? E nós sabemos que não é nada disso, é um grupo assim que eclético, vai como se sente bem e que se entrosa lá e com certeza acaba se enriquecendo, não é? Até porque a academia ela tem um espaço muito democrático. Muito democrático. Ela envolve vários segmentos de várias perspectivas ideológicas. Sim. E isso é inclusive um elemento fundamental da academia, ou seja, o espaço do debate, da reflexão. Ela congrega as pessoas em todas as áreas. Leonilda, eu estou aqui com a revista da Academia de Letras de Londrina de 1980. Essa revista, na verdade, ela tem o quê? Ela tem aqui os parâmetros que estabeleceram os fundamentos da academia. Toda a base. Ela tem a instalação, os estatutos, o regimento interno e os discursos feitos na ocasião, belíssimos, pelo Dr. Túlio Vargas, que passou a ser depois presidente da Academia Paranaense de Letras, e tem o discurso também do João Cândido de Carvalho, que veio especialmente para a instalação e que representava a Academia Nacional de Letras.
Então, a revista é muito interessante porque ela traz o histórico, né, de toda a academia. Você coloca um representante da Academia Brasileira de Letras. Brasileira de Letras. Foi fundada lá pelo Machado de Assis. Sim, no início do da século, famosa academia. No início do século XX, né? Ou final do século XIX. Naquela época. Eu não me lembro aqui ao certo. Pelo Machado de Assis e tal. Esse José Cândido de Carvalho veio representando a Academia Brasileira de Letras. E, na verdade, as academias, do modo geral, elas se espalharam pelo Brasil, ou seja, geralmente cada região, cada cidade tem a sua academia de letras, sua academia. Congrega um número de intelectuais, de escritores, e não é diferente aqui em Londrina, nesse histórico de quase 40 anos. Inclusive o histórico de 40 membros e tal, isso é tradicional, né? Me parece que é exemplo de academia francesa e tal, e que se copiou, né? E realmente há muitas academias no Paraná, nós temos muitas. Inclusive vamos participar de um encontro, agora em setembro, com todas as academias do Paraná. Quer dizer, um evento que reúne essas academias espalhadas no estado. Foi criada uma associação de todas as academias paranaenses. E ela vai realizar o 11º encontro agora, mas agora de uma forma assim, oficial, né? Em Curitiba. A Academia Paranaense de Letras completará 80 anos. Então haverá uma festa muito bonita e aproveitando-se o momento para esse 11º encontro das Academias de Letras. Leonilda, você é a primeira mulher presidente da Academia de Letras no histórico de 38 anos. Sim. Você tem conhecimento no estado dessas várias academias, se também há outras mulheres à frente das Academias de Letras ou Londrina se destaca no cenário? Olha, hoje, inclusive, a presidente da Academia Paranaense de Letras é mulher. É a Cloris Casagrande Justen, me parece que é o nome todo dela. Maringá teve também a Maria Eliana Palma. Hoje, em Maringá, há uma senhora também, que não me falha a memória, que também é. E a maioria, eu acho que é de homens, mas a presença feminina tem aumentado, tem crescido. Principalmente no número de acadêmicos, né? Observando-se o número de acadêmicos, há muita mulher. A nossa academia, inclusive, tem muita mulher. Nós vamos a Curitiba, 5 mulheres. Representando a academia. Representando a academia. Agora, você também, além de presidente da academia, é escritora, é poetisa. E aqui eu me remeto a uma passagem do Ferreira Goulart, um grande poeta no país, que falava do momento da criação. E aí eu te pergunto, quem escreve, como se dá esse processo da criação? Porque a poesia é um processo de criação. Qual esse momento, esse insight que lhe permite materializar em palavras aquilo que vem do seu interior? Como que ocorre, como que acontece o processo criativo? É muito interessante, porque às vezes de um fato tão simples surge uma inspiração, né? A poesia vem. Às vezes eu estou caminhando no vale, e me ocorre alguma coisa, um gesto que eu observo, uma cena qualquer, lembranças, enfim. É muito interessante quando vem essa ideia, essa inspiração. Porque às vezes a gente tem um tema, para determinada situação tem um tema. Então a gente vai trabalhar em cima desse tema. E não é tão interessante, porque você tem que atender aquele tema. É interessante, a poesia vem, ela vem. Às vezes a gente até fala, eu vou falar sobre tal coisa, vou ver se eu faço alguma coisa. Mas, no geral, vem essa vontade de fazer. Sabe? Poderia dizer que o poeta ele tem uma sensibilidade maior, porque se vem essa inspiração, ele tem que estar aberto, ele tem que estar receptivo para acolher e, ao mesmo tempo, materializar isso no papel. E ele costuma-se dizer que ele vê as mesmas coisas que as outras pessoas veem com outros olhos, né? Com os olhos da alma, eu diria, né? Não é apenas a junção de palavras, né? É a criação de arte. Não é a né? junção das palavras, não é. Leonilda, e quem está aqui nos assistindo e se interessa, poxa vida, eu não sabia que a academia era um espaço aberto, de debate, reflexão, Sim. e que toda a sociedade é convidada a participar. A pessoa está nos assistindo e falou, poxa vida, eu gostaria de participar. Como que ele faz para participar das reuniões da Academia de Letras aqui em Londrina? Olha, nós temos tradicionalmente reuniões no segundo domingo do mês, das 10 às 11h30. Hoje a nossa sede está no Instituto Gonzaga Vieira,
que fica na Rua Maitá 437. A pessoa poderá ir, inclusive a próxima reunião será no dia 11 de setembro, é só chegar lá, entrar e será muito bem recebida. E tomar um cafezinho conosco, bater um papo no final. Isso é um aspecto essencial da academia, né? Sim, há uma confraternização. Ou seja, a mesa está posta, né? A mesa está posta. É como se fosse o chá dos acadêmicos como do Rio de Janeiro. Como se fosse o chá dos acadêmicos, o chá com bolacha dos acadêmicos. Nós também temos o nosso aqui em Londrina. Nós temos e nós temos bolo, né? Nós temos suco. E é sempre um espaço muito interessante porque os temas debatidos, discutidos, não estão só focados no campo da literatura, não, são abertos, saúde, na área vários da assuntos. Saúde, na área da saúde, da literatura, das artes. Há pouco tempo tivemos a palestra do Dr. Icanor, falando sobre prevenção, né? E agora vamos ter o Dr. Júpiter, que vai falar sobre quimiodependência, né? Vilmar Saquetin Marçal irá falar sobre a convivência, a relação homem-animal no mundo moderno. Enfim, e além da língua, né, que nós temos que cuidar, né? Certo. E há muitos acadêmicos que foram embora. E a academia, ela se renova. Sim. E nós temos aí no horizonte uma nova renovação dos membros da academia. Sim, com certeza, 4 pessoas que irão enriquecer o nosso quadro. Nesse ano ainda? Nesse ano ainda. A festa deverá ser até final de novembro, possivelmente na associação comercial, onde começou a nossa academia. E na verdade, Leonilda, a cidade de Londrina tem 80 anos. Sim. A academia, praticamente metade dessa idade. E eu sei que você já homenageou a cidade em várias ocasiões, em vários momentos, inclusive com uma poesia da sua autoria, em homenagem a Londrina. Dando uma palhinha para o nosso público, você poderia declamar uma partezinha desse poema Londrina, uma homenagem à nossa cidade. Londrina. Quisera tanto Londrina fazer-te um poema. Um poema que falasse dos pioneiros, embrenhando-se nas matas, nos lombos dos burros, abrindo picadas e fazendo de cada clareira uma conquista. Quisera ouvir todos os seus zumbidos, aquecer-me no calor dos fogões a lenha dos ranchos de palmito, ouvir o grito dos primeiros meninos, o alarido das serras, o repicar dos sinos, o canto dos carros de boi, sentir o pulsar dessa vida que se foi. Hoje vejo teus arranha-céus, as torres que se elevam em infinitas preces, os estudantes cruzando as ruas em alegre folgar, as chaminés em espirais de fumaça, testemunhando que aqui se traça o futuro com muita garra. Ontem, risonha menina, airosa, singela, faceira. Hoje, cheia de encantos e de quebrantos, feiticeira. Uma parte apenas. Muito bom. Isso, na verdade, revela um pouco da alma da nossa cidade. Sim, né? E foi feita há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. Comemoração dos 60 anos. Dos 60 anos, exatamente. Que bacana. Leonilda, eu queria imensamente agradecer sua presença aqui no Pauta em Debate. Espero que você retorne em outras oportunidades para falar um pouco mais da academia. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui. É uma honra. Muito obrigado. Boa noite, tá? Boa noite. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Voltamos na sequência com mais informações para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu tenho a satisfação de receber agora, nesse segundo bloco, a psicóloga Gisele Izquierdo, que é também Master Coach. Gisele, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um Gisele, prazer estar aqui. Gislene, né? Gislene, é. Gisele é minha irmã, lá em casa é todo mundo com Gi. Aliás, você também é conhecida no Facebook por Gi. Gi, fica à vontade em me chamar de Gi, que vai facilitar a vida aqui. Tá certo. Gislene, na verdade você também trabalha com coaching e mentoria. Exatamente. O que significa mentoria? Como que se define esse conceito? Mentoria é um processo de desenvolvimento onde você tem um profissional que já passou por aquilo que você quer alcançar e ele te diz exatamente o que fazer e o que não fazer para você alcançar isso. Ele encurta o processo. Não é só direcionar o que deve ser feito, mas também o que deve ser evitado. Exatamente. Na verdade, muitas vezes a gente tem que evitar algumas coisas, né? Não é só focar. Os erros que o mentor já cometeu, você não vai cometer, você não vai precisar cometer os mesmos erros. Justamente porque ele vai te dizer, faça isso, não faça isso, diante dessa dificuldade, haja dessa forma que vai dar certo. Talvez tenha uma barreira tênue, mas qual seria a diferença entre o coaching e a mentoria? O coaching é um processo de desenvolvimento também, só que o coaching não diz para a pessoa, faça isso, não faça isso. A principal ferramenta são as perguntas, então o coach tira do seu cliente a resposta. Quando a gente mistura o processo de coaching com a mentoria, nós unimos as duas ferramentas. Então tem momentos que você sim vai tirar dele a melhor resposta, a melhor versão dele, e tem momentos que justamente pelo mentor já ter vivenciado aquilo, ele vai dizer para você, faça isso desse jeito, por exemplo, eu quero fazer uma palestra numa empresa multinacional e ter um efeito maravilhoso. Eu já fiz isso, então eu posso dizer exatamente, faça isso que vai dar certo, não faça isso porque o resultado vai ser catastrófico. Mas, Gislene, você faz isso a partir da sua experiência profissional. Exatamente. Dizer, você demonstra ao seu cliente o que deve e o que não deve a partir da sua experiência. Exato. O coach, na verdade, ele tem uma perspectiva de levá-lo, a pessoa, a uma autonomia. Exato. Ou seja, você dá uma tutoria, mas essa tutoria no sentido, olha, que você crie autonomia para o desenvolvimento da sua própria meta, dos seus próprios objetivos. É nessa perspectiva. Exatamente. Depois disso, a pessoa caminha sozinha. Ela consegue ter a segurança para trilhar o caminho dela sozinha. Um outro aspecto que você trabalha também como psicóloga é a questão da motivação. Você faz esse trabalho também para o mundo corporativo. A motivação, como que funciona isso? Como que nós motivamos uma pessoa? Motivação é muito simples. Motivação é o motivo que leva alguém a entrar em ação. E a pessoa, qualquer ser humano, ele é motivado por 2 fatores. Ou ele é motivado pelo prazer, pelos ganhos que ele tem. Então, por exemplo, por que eu teria uma vida com uma alimentação mais saudável? Ah, porque eu ganho bem-estar, porque eu ganho mais saúde, porque eu ganho autoestima elevada. Ok, aí eu tenho uma outra pessoa que também tem o mesmo tipo de alimentação saudável. Aí eu pergunto, por que você tem essa alimentação saudável? E ela me responde, porque eu não quero ficar gordo, porque eu não quero ficar doente, porque eu não quero ficar mal. Então a ação é a mesma.
ter uma alimentação mais saudável. O motivo da ação é completamente diferente. Então, por que uma pessoa fala em público? Por que uma pessoa, por exemplo, pega o conhecimento que você tem e compartilha com as pessoas numa televisão? Ah, porque eu quero contribuir na vida das pessoas, porque isso me possibilita crescer. E por que eu faço isso? Outra pessoa, eu faço a mesma pergunta. Não, porque eu não quero ficar para trás, porque eu não quero perder a oportunidade. Então, motivação é o motivo que leva alguém a agir. Ele pode ser por prazer, por ganhos, por possibilidades, ou ele pode ser por dor, para evitar algo negativo. Ou seja, na medida que a pessoa é capaz de responder a causa que determina a sua ação, ele está, na verdade, respondendo o elemento fundamental da motivação. Exato. E aí ele consegue se motivar para o que ele quiser. Você tem focos, né? Pessoas têm os mesmos focos, mas a causa que determina a consecução, a realização desse ato são distintos. Exato. Esse é o ponto fundamental. Exato. E você trabalha também, Gislene, com um programa de desenvolvimento que é o chamado Efeito UAU. Exato. O que é isso? Essa é a minha paixão. Né? Aliás, eu vi parte da sua palestra, achei muito interessante esse Efeito UAU. Eu digo assim, qualquer pessoa, toda pessoa, desde a mais expansiva até a mais tímida, sempre que ela vai conversar com qualquer outro, seja no 1-a-1, seja em grupo, seja na televisão, seja no universo online gravando vídeo, seja dando palestra, ela pode ter um efeito uau do outro. O que é esse efeito uau? Ela fala de uma forma tão envolvente que o outro fala assim, caraca, quem é essa pessoa? Eu quero saber mais dela, eu quero estar mais perto dela. E existe um método que você segue para ter esse resultado. No que você coloca, esse efeito UAU, ele está no âmbito relacional, ou seja, o indivíduo no público. O indivíduo no público. Como que ele se posiciona diante de uma plateia. Exato. E isso está vinculado mais especificamente para quem tem esse desejo de falar em público, desenvolvimento de oratória, de retórica, é nessa perspectiva que você trabalha. Exatamente. E eu penso assim, falar em público não é só quando você está dando uma palestra. Em todo momento da sua vida você tem a oportunidade de falar em público. Você está na sala de aula, sei lá, você está fazendo faculdade e tem um trabalho em grupo, alguém vai ter que conduzir o grupo. Você vai usar? Aí tem que apresentar um seminário. Você vai usar. Você fez um trabalho, você vai defender seu TCC, sua monografia. Você vai usar. Aí você entrou numa empresa, tem uma reunião, você vai expor a sua ideia. Ou não. Então, muitas pessoas perdem oportunidades. E muitas pessoas muito talentosas. Que você conversa aqui no 1-a-1, você fala, meu Deus, essa pessoa é incrível, que potencial, que talento, que conhecimento. Você põe um público diante dela. Paralisa. Trava. No bloco anterior nós conversamos aqui com a poetisa Leonilda Spina e até falávamos, né, que a poesia não é só junção de palavras, né, ela é a criação, um processo criativo que envolve arte. Falar em público também não é só a conexão de algumas palavras ou ideias, tem muito mais que isso. Tem muito mais que isso. Quer dizer, qual o elemento que realmente cria essa cativação, né, que cativa o público a tal ponto que o público possa falar, poxa vida, uau. Exato. Quer dizer, onde que está esse elemento? Qual é a técnica fundamental que você trabalha? Esse elemento está na conexão. Como é que eu me conecto com o público? E o máximo de tudo isso é que você tem diante de você um público diverso. Então, tem pessoas com N perfis. Como é que você conecta com esses diferentes perfis? Para você se conectar com diferentes públicos, primeiro você tem que se conectar com você mesmo. Então, quando você se conecta com o seu eu, com o seu propósito, como é que você quer deixar o seu legado? Qual é o porquê que você vai vencer esse desafio? Porque muitas vezes falar em público é um desafio. Como eu disse, tem pessoas que travam, que não conseguem. Que é, na verdade, a exposição da sua subjetividade. Na medida que você fala, você está revelando o seu eu. Exato. Né? E muitas vezes nós queremos o quê? Aprisioná-lo, deixá-lo quietinho, né? É o medo da rejeição. Na verdade, não é medo de falar em público. É medo de falar e ser rejeitado. E esse é o maior medo da humanidade. Por isso que quando a gente analisa gráficos do maior medo, falar em público é maior do que o medo de morrer. Porque quando você fala, você corre o risco de ser rejeitado. E corre mesmo. Como é que você faz para cativar? Exatamente esse segredo. Na verdade, você trabalha, Gislene, pelo que eu estou entendendo, nessa perspectiva do efeito UAU, você trabalha com a questão motivacional, né, tentando demonstrar para a pessoa os talentos internos, mas você também trabalha com técnicas de oratória. Sim. Técnicas de, primeiro, como é que você vence o medo. E o medo está ligado a esse medo da rejeição e está ligado à sua mentalidade. Então, quando a gente fala assim, você tem que controlar suas emoções. Você tem que controlar seu nervosismo, sua ansiedade, sua timidez. Tudo isso a gente não controla. A gente não consegue controlar as nossas emoções.
Por quê? Porque ela está localizada numa área do nosso cérebro que a gente não tem controle. A gente não tem controle disso. O que a gente tem controle? Do que dispara esse estado emocional, que são os nossos pensamentos. Então, a gente tem dentro da psicologia e da neurociência que um pensamento gera uma emoção, essa emoção influencia nos comportamentos que você vai ter de falar com segurança, de se posicionar, de saber argumentar, ou de ter branco, de simplesmente gaguejar, ficar nervoso com aqueles vermelhões que algumas pessoas ficam. E aí vai influenciar no resultado. Então, como é que você controla todo o estado emocional? Controlando sua mentalidade. E aí muitas pessoas, elas se sabotam nisso. Eu não consigo. É muito difícil. Eu não sou bom o suficiente. Aí eu ainda tenho que estudar mais. Depois eu vou lá falar. Na verdade, a pessoa é a primeira a colocar uma barreira a ela Exato. própria, né? Na verdade, você coloca 2 pontos, né? A pessoa tem que ter primeiro conteúdo, em relação ao domínio do que vai falar, Sim. mas também um controle destas técnicas que permitam a ela falar com toda a segurança. Exato. Né? A combinação desses 2 elementos seria o foco fundamental, né? Eu elenco 12 competências. A primeira delas é o conteúdo. Então, eu não sei você, mas eu na graduação tinha professores maravilhosos, tecnicamente super competentes. Você conversava e falava, o cara é um gênio. A hora que ele ia dar aula, era uma catástrofe. Porque a aula não envolvia, você não entendia nada do que ele estava falando, ele divagava. Então, a competência técnica, saber o conteúdo é a primeira. Depois tem outras 11 competências que são importantes. Controle emocional, a sua mentalidade, como é que você organiza seu conteúdo, como é que você mantém sua audiência conectada com você e por aí vai. Até porque quem fala em público não pode ter um fluxo de consciência, né? Tem que ter uma disposição dessas ideias de forma ordenada, né? Logicamente e retoricamente, né? Exatamente. Senão o público se Dorme, perde. pega o WhatsApp, vai pro Facebook, qualquer coisa. Às vezes as pessoas aqui nos assistem e falam, poxa vida, uau, descobri uma coisa que eu estou precisando, né? E como a pessoa pensa, poxa vida, como que eu posso ter acesso ao trabalho da Gislene? Você tem esse trabalho disponibilizado também online. Tenho. Como que a pessoa tem acesso a essa ferramenta? É só entrar no site www.efeitouau.com e aí lá você deixa o seu nome e seu e-mail e eu começo a enviar conteúdos para você. Todos os dias eu posto um vídeo gratuito no meu canal do YouTube. Todos os dias. Eu ensino como controlar as emoções, eu ensino como você se adaptar ao perfil do público, que às vezes você se prepara para algo, chega lá, o público é outro e você tem que se ajustar. Ou você se preparou para meia hora, chega lá, são 10 minutos, como é que você se ajusta? E além desse conteúdo gratuito, tem esse programa online, que aí tem tudo. Né? É como se fosse um curso, a pessoa entra e ela vai fazendo esses módulos até concluir o curso como um todo. E se ela seguir exatamente o que eu ensino, ela vai falar em público com segurança e confiança. Ela vai vencer o medo e, quando ela estiver falando, ela vai deixar a audiência, uau, gera esse impacto. Duro, se o nosso telespectador aqui fala, poxa vida, você, Clodomiro, deve fazer o curso e melhorar a tua forma de interação conosco. Aí eu vou dizer que aí eu vou discordo. Me matricular. Não, eu vou dizer que eu discordo, porque eu já assisti sua palestra e é envolvente, você tem clareza nas suas palavras, você sabe interagir com o público. Eu já assisti, eu posso falar. Obrigado. Gislene, voltando um pouquinho aqui à questão da motivação. A motivação está dentro da pessoa, quer dizer, é um elemento que parte do indivíduo. Mas também não é importante que o indivíduo consiga perceber o contexto que ele está envolvido, ou seja, uma leitura também da realidade da qual ele faz parte. Isso também é fundamental? Sim. Quando você está num ambiente que, ao invés de te levar a viver sua melhor versão, te sabota, você não vai se sentir motivado. É muito desafiador uma pessoa que está num ambiente que mina a sua energia e ela conseguir reverter isso em mais energia ainda para ir para cima. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, quando entra em campo e é vaiado, nossa, aí que ele cai para cima. A maioria dos jogadores não tem essa habilidade. Quando eles são vaiados, quando eles desestabiliza. Porque está justamente nesse controle mental que eu falei. Quais são os pensamentos que ele vai ter, vai potencializar o resultado. Então, se você está num meio e você não sabe converter isso em mais motivação para você ir para cima, as chances são que você vai se desmotivar. Pelo que eu estou entendendo, você diz o seguinte, olha, nós não temos o controle da realidade externa. Não. É muito contingencial, nós enfrentamos muita adversidade no dia a dia. Não. Quer dizer, a saída mesmo é esse controle mental,
em que nós possamos catalisar esse elemento, muitas vezes negativo, transformando em energia positiva. Exatamente. Eu digo assim, ó, nada é bom ou ruim, até você atribuir um significado. Então, eu fui mandada embora do meu trabalho, ou eu estava esperando fechar um serviço muito grande com um determinado cliente. Isso não aconteceu. Isso é bom ou ruim? Aparentemente, é ruim. Mas depende da forma que você vai interpretar isso para ir daqui para frente. Então, os momentos mais desafiadores que eu vivenciei na minha vida foram algo que, justamente por saber movimentar esses pensamentos, de mudar minha mentalidade, que transformou em energia, por exemplo, para eu estar aqui hoje. Quando eu falo para você de falar em público e tal, eu não falava em público. Imagina. Agora, além de falar, ensina os outros a falar. Eu tinha 1000 pensamentos limitantes. Eu falava, eu não sou boa o suficiente. Esse era o meu pior pensamento. Eu não sou boa o suficiente. Aí qualquer coisinha que acontecia, eu reafirmava, tá vendo? Eu não sou boa o suficiente. Quando eu descobri como é que eu mudava isso, que foi lá quando eu comecei a estudar psicologia, anos atrás, eu falei, opa, tem como mudar. Então, mesmo que aconteça uma catástrofe na sua vida, quando você consegue reverter isso, aí você tem o poder de se motivar independente de qualquer coisa. Como você disse, é preciso atribuir uma significação. Exato. Em outras palavras, é preciso que nós paremos e façamos uma análise, um diagnóstico dessa realidade. Exatamente. Mais ou menos isso. Olha, eu conversei aqui com Gislene Izquierdo, que é psicóloga e também coaching, master coaching, e também trabalha na perspectiva aí da associação do coaching com mentoria. Gislene, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. O programa fica aqui aberto. Espero que você volte para falar mais sobre esse tema, que é bastante instigante. Será um prazer. Você que quer morar bem, preste atenção nesse recadinho. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta e Debate e eu espero que você tenha gostado do nosso programa. As nossas 2 entrevistas de hoje, conversei aqui com a presidente da Academia de Letras de Londrina, doutora Leonilda Spina.
nos falando aí desse espaço cultural aberto aqui na cidade de Londrina para todos os interessados e toda a sociedade. E também conversei com Gislene Esquerdo, psicóloga, coaching, falando aí da questão motivacional e da possibilidade de falar em público. Você que tem interesse em falar em público, entre no site que foi disponibilizado pela Gislene Esquerdo e faça o curso que ela tem ali disponibilizado para todos. Eu espero contar com a sua participação, a sua presença no nosso próximo programa. Desejo uma boa noite e até lá. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.